convidar a pastora Janete, que vai estar ministrando uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus quer falar com você. Quantos querem ouvir? Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos, curva tua cabeça e vamos orar pela pastora em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor use a vida dela de forma poderosa e que o Senhor, ó Pai, traga revelações, ó Deus, e a unção do teu Espírito Santo seja de forma poderosa em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, amém? Quantos estiveram ontem lá na inauguração? Ontem eu estive falando algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero aprofundar um pouco mais hoje. Amém? Estávamos indo até lá e eu vinha meditando no carro a respeito da porção que o Senhor tinha para nós naquele dia. E o Senhor foi falando profundamente no meu coração. Eu iria aprofundar mais no tema do óleo fresco, da força do boi selvagem, de coisas grandes, de tempo de rompimento. Mas o Espírito Santo, nesse tempo, tem falado comigo muito de maturidade. Toda palavra profética, ela deve ser recebida com maturidade, não com ilusão. Deus não é um Deus de utopia. As promessas do Senhor são concretas, amém? Elas são concretas. A fé é concreta. A fé não é ilusória. Deus não tem compromisso com as nossas ilusões. Deus tem compromisso com a sua palavra. E não importando as circunstâncias, não importando o que nós estamos passando ou enfrentando, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, se está na sua palavra e se veio dEle a palavra, amém? Mas Ele não gosta de ilusões. Eu estava falando com uma irmãzinha ontem, depois do culto, e ela disse, Deus falou muito comigo, Deus quebrou muita coisa dentro de mim. Eu falei, que benção, é tão bom quando a crentarada sai da igreja, tudo desiludido. É uma bênção. Amém? Deus não gosta de ilusão. Ilusão é coisa de idolatria. Deus não gosta de conto de carochinha. Deus é fiel à sua palavra. Amém? E eu estava contando ontem para eles que quando o Senhor foi falando mais forte a respeito disso, quando nós estávamos lá em Israel, na nossa última visita, o último lugar que nós visitamos, no último dia da visita, foi o Monte Carmelo, no lugar onde Elias fez descer fogo do céu e queimou os profetas de Baal. Que prodígio maravilhoso, é ou não é, gente? Que coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária, poderosa. E nós estávamos a caminho, a gente anda muito lá, e sobe morro e pedra, né? E estávamos já no caminho, andando, subindo aquele monte. O apóstolo Davi diz, traz uma palavra para nós ali. E eu não tinha preparado nada, não fazia ideia. E eu peguei o texto, onde ele fazia descer fogo do céu, toda aquela maravilha. E o meu coração ficou ardendo em ministrar aquilo. Mas o Senhor falou, olha o outro capítulo. Depois de tudo isso, depois que ele faz descer fogo do céu, quantos lembram o que aconteceu? Ele ficou mais ainda fervoroso ainda. Foi isso? O que aconteceu depois? Ele entrou numa caverna. E ele pedia para si a morte. Quantos já leram? Ele pedia para morrer, gente. Ele dizia, não vale a pena, só sobrou eu, ninguém mais quer fazer a vontade do Senhor, só eu quero fazer a vontade do Senhor, e agora Jezabel quer me matar, então é melhor eu morrer logo, tira logo a minha vida, Senhor. Não vale a pena viver. E ele estava desmotivado, ele estava prostrado, ele estava sem esperança.
E eu estava falando ontem para eles, se uma pessoa for numa consulta médica e ela falar, estou desanimada, não tenho ânimo para nada, eu estou angustiado, eu não tenho mais alegria e ânimo de fazer nada, eu não sinto mais alegria de viver, eu quero morrer. O que o médico falaria para ela? Você está num quadro profundo de depressão. Toma isso, já passa logo um antidepressivo. Não é verdade? Amados, nunca houve tanta gente tomando antidepressivo do que nesses dias. E o Espírito Santo foi falando comigo a respeito da necessidade de maturidade para lidar com o sobrenatural. Maturidade para viver numa dimensão profética, de lidar com os grandes moveres sobrenaturais. É preciso maturidade. Logo depois de um grande feito, o grande profeta Elias, aquele mesmo que aparece novamente no Novo Testamento, na visão, na transfiguração no monte. Junto com Jesus apareceu Moisés e Elias. A lei, os profetas e a graça. Ali naquele monte. Esse profeta poderoso, símbolo da ação profética, símbolo de todos os profetas, ele teve o seu tempo de caverna. E o Espírito Santo foi falando no meu coração, diz para eles que é preciso quebrar toda a ilusão, é preciso estar preparado. Durante toda a viagem, em todos os lugares que nós visitamos, Deus falou profundamente conosco. Deus nos impactou com a sua palavra, experimentamos e vimos lugares, lemos a Bíblia ali no lugar onde aconteceu aquele fato relatado. É muito forte isso, gente. Mas o Senhor falou, diz para eles que amanhã eles vão voltar para casa. E eles vão enfrentar seus problemas. Eles vão voltar para o cotidiano da sua vida. E como será? Como será? O profeta Elias experimentou um grande feito, um grande milagre, e ele mesmo realizou através da vida dele. E logo depois ele entrou numa caverna. E nós sabemos, depois Deus o tirou da caverna. Mas eu vejo na Bíblia que nós não podemos ser utópicos, iludidos. Nós precisamos ter maturidade. A Bíblia diz, sede sóbrios. Amém? Sede sóbrios e vigiai. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio, não seja iludido, sede sóbrio. E Deus, nesse tempo de unção fresca, de óleo fresco, de unção nova, para romper com obstáculos, para entrar no sobrenatural, para experimentar do sobrenatural, Deus quer nos levar a uma dimensão de maturidade. Ninguém vive de grandes feitos todos os dias. Para você não correr o risco de entrar numa caverna, é preciso saber lidar com coisas grandes e coisas pequenas. É preciso saber lidar com os grandes moveres e com a responsabilidade do dia a dia. Quantas pessoas, amados, que no tempo de festa na igreja, de congresso, elas estão ali, elas fazem questão. Ah, porque tem congresso, tem festa, tem encontro com Deus. Ah, eu estou junto, eu vou consagrar, eu vou jejuar. E depois que passa o evento, cai na rotina de novo. Não pode ser assim. Dali a pouco, ah, pastor, não vai ter encontro com Deus de novo, não? Ah, quando tem encontro com Deus, eu jejuo, eu consagro. Mas precisa ter encontro com Deus para você consagrar, jejuar, santificar a sua vida? Vocês estão entendendo, gente? Nós não podemos viver essa vida cristã assim,
tão rasa, dependendo de coisas, dependendo de um grande preletor vir à igreja, para você dizer, Deus falou comigo. É muito interessante. Glória a Deus pelos grandes homens e mulheres do Senhor que Deus usa com poder. Às vezes a gente ouve as pessoas dizer, olha, eu ouvi a mensagem aqui do pastor tal, que mensagem tremenda. E você vai analisar, ele já tem ouvido isso aí o tempo todo aqui na igreja. O Paulo fala, cuidado com famosidades. Tem gente que depende de famosidades. Se não for um preletor, vai ter um preletor diferente hoje lá na igreja? Quem que vai estar pregando? Uma pessoa muito famosa, o Espírito Santo. Tá bom para você? Não, mas vai ter festa? Vai ter evento? Ah, o culto hoje não foi legal, porque não teve mover. Eu atendi um aluno do SIM e ele falou assim, pastor, eu louvo lá na minha igreja, eu faço louvor, sou ministro de louvor lá na minha igreja, mas não é como é aqui. Falei, como assim, irmão? Eu estou louvando lá e as pessoas estão tão frias, não há assim, não sinto assim aquele mover, aquela presença que eu sinto aqui. Acho que Deus não está comigo, Deus não está fluindo. Eu falei, quem disse, irmão? Amados, o próprio Elias, depois de experimentar fogo descido do céu, os profetas de Baal queimados e o altar do Senhor ali honrado, ele entra numa caverna e para tirá-lo da caverna, ele teve que aprender que Deus não está só nas grandes coisas, nos grandes abalos. Veio um grande vento e terremoto, Deus estava naquilo? Não. Vocês sabem, nós já estudamos isso. Mas, de repente, veio uma brisa suave, calmaria. Deus estava ali. Amém? Vocês estão entendendo? Deus de grandes coisas é o Deus que também se manifesta nas coisas do dia a dia. Ele se manifesta com poder, graça e favor, quando o teu despertador toca e você tem que levantar cansado e ir trabalhar. Que grande mover! Você tem um emprego, aleluia. Que grande mover! Você está indo trabalhar. Você levanta, a dona de casa, e ela tem tantos afazeres domésticos. Mas essa vida não tem glamour nenhum. Mas a vida não é feita só de glamour. A vida não é feita só de grandes coisas. Deus mostrou para o profeta que nem sempre é no abalo, nem sempre é no barulho, nem sempre é nos grandes moveres e milagres e coisas extraordinárias. O Deus das grandes coisas é também o Deus do dia a dia. Lá na sua luta, meu querido, Deus está lá com você. O mesmo Deus do mover, o mesmo Deus do mover, o mesmo Deus que usa o grande preletor, é o Deus que quando você abre a Bíblia, Ele fala com você. É tempo de maturidade. É tempo de saber lidar com grandes coisas e com coisas do dia a dia. Em tudo na sua vida. Mas eu gosto de coisa empolgante. Eu gosto de coisa empolgante. Mas nem sempre vai ser empolgante. Você não faz ideia quantas pessoas, até conhecidas, eu já conversei, estou desmotivado. Parece que nada acontece. Estou me sentindo assim, assim, assim. Tem que saber viver o tempo de Deus, amém? O bem-aventurado, ele dá o seu fruto na estação própria.
Deus é tão maravilhoso. Estava numa reunião com os fundadores da Jocum. E a esposa do fundador da Jocum, ela falou, eu preparei uma palavra tão tremenda para ministrar para vocês, mas o Senhor me mandou contar uma experiência. Eu vou falar do meu melhor para vocês, de coisas da minha vida. Ela falou, eu podia pegar aqui e trazer um estudo bíblico, mas eu quero passar minhas experiências dentro do que Deus faz. E ela disse que sempre Deus usou a vida deles, e missionários se mudando em vários lugares, viajando e tudo aquilo. Mas, de repente, eles tiveram filhos. E por causa dos filhos que precisavam ir para a escola, ela teve que ficar em casa, sendo mãe e esposa, enquanto o marido dela continuava as missões. E ela disse que aquilo moía. Mas que graça tem ficar aqui cuidando de casa, de filho, limpa a casa, daqui a pouco está suja, lava a louça, daqui a pouco está suja de novo, e limpa a criança, e troca a fralda, daqui a pouco a fralda está suja de novo. Que graça tem nisso? E o marido dela viajava e ela tinha que ficar. E Deus falou para ela, saiba viver esse tempo. Nesse tempo eu quero você aqui. Nesse tempo, a minha graça e o teu favor está em você ser mãe e dona de casa. Isso é um grande mover. Teus filhos estão precisando agora de você. E ela teve que dar um jeito de, mesmo em casa, estar conectada, mesmo em casa, estar ligada à fonte e descobrir Deus nessa suavidade, descobrir Deus nesse silêncio. Vocês estão entendendo, gente? Não pode ficar dependendo, não, porque aquele dia foi um fervo na igreja e pessoas pularam e quicaram e falaram em línguas e tal, mas nesse culto não teve isso. Será que acho que Deus não está operando? Claro que Deus está operando. Deus não depende dessas coisas. O Deus das grandes coisas também é o Deus das coisas pequenas. Ele continua sendo o mesmo. E Ele quer que tenhamos maturidade para lidar com isso. Eu vou ler uns textos aqui. Mateus 13, 52. E Ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Coisas novas e coisas velhas. E eu estava explicando ontem, no baú do reino de Deus, tem coisas novas, grandes novidades do Senhor, moveres extraordinários, mas tem também coisas que não podem mudar. Nós não podemos ser aquela pessoa que não, eu preciso de novidade o tempo todo, o tempo todo. Não, você vai ter que lidar com o corriqueiro, com o cotidiano, com o mesmo entusiasmo das grandes coisas. Eu já conheci pessoas que se divorciaram, casou todo empolgado, quem olhava assim nunca dizia. E o cara fazia serenata para a moça e fazia cada coisa romântica que você não faz ideia. E casou todo empolgado. Daqui a pouco começou a trair a esposa. E todo aquele romantismo acabou, porque era uma pessoa que só queria viver de grandes emoções. E nem sempre é assim. Não, essa aqui eu já conquistei, não tem mais, agora eu quero conquistar outra mulher. Resumindo, acabou com o casamento. Você vai ter que aprender a reconquistar a sua mulher, a mesma, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Alô?
Não, mas já casei, já é minha mulher, é obrigação dela gostar de mim. É a obrigação. Não conquista, não, todo dia para você ver. Eu li uma coisa que falei, misericórdia, estava escrito assim, quem não dá assistência, abre concorrência. Com o mesmo fervor que você queria conquistar e fazia gentilezas e elogios. A mesma coisa tem que fazer agora no dia a dia. Lidar com coisas novas e velhas. O que é novo no meu dia a dia do casamento? Aí vem os filhos. Antes você não tinha conta para pagar, agora você tem. Coisa nova. Coisa nova que você não estava preparado. Vocês estão entendendo? Geralmente o jovem não pensa nessas coisas. Geralmente ele não pensa. Não, mas eu não esperava isso. Mas vai ter que lidar coisas novas e coisas velhas. Tudo isso que tem acontecido, eu vou ter que lidar com isso sem perder o amor, sem perder o entusiasmo. Você só tem este marido e você, marido, só tem essa mulher. E diante de Deus é o que é suficiente para você. Se dê por satisfeito. Não adianta ficar, se aquele lá fosse o meu marido. Aquele sim. Começa com o adultério emocional. Se aquele lá fosse o meu marido. Mas não é. Não é. O teu marido é esse abençoado aí. Que você casou, você escolheu. Ninguém obrigou. Antigamente ainda obrigavam, né? Tinha pais que colocavam uma arma, vai casar, né? Mas hoje em dia não tem mais. A pessoa casa de livre, espontânea vontade. Ela fala, eu digo sim, né? Eu aceito. Vai ter que aceitar também as coisas difíceis do dia a dia. Ter paciência. Resolver, lidar com essas coisas todos os dias. Mas isso não me emociona, isso não me empolga. Não tem problema, vai sem emoção e sem empolgação mesmo. Quem fica empolgado em ir lá pagar água e luz? Você fica empolgado em acender a luz e ela ligar, ter lá a energia. Oh, que legal! Mas na hora que vem a conta, você fica empolgado? Não. Mas empolgado ou não, você tem que ir lá e pagar, porque senão, corta. Então, queridos, nós temos que aprender a viver, amém? Nós temos que aprender a viver. Achar graça e favor nas coisas pequenas. Achar graça e favor no dia a dia. Mas a minha esposa já não é mais como ela era no começo. Você também não. Eu já contei aqui, eu escutei um irmãozinho abençoado falando com meu marido. Pastor, fala para a pastora conversar com a minha esposa, porque ela engordou muito depois de casar, e ela está com cabelo branco, e eu olhei, era um gordão, balofão falando. Com o cabelão tudo branco também. Eu fiquei assim, mas, meu Deus, quando eu penso que eu já vi de tudo nessa minha vida ministerial. Eu acho que os espelhos estavam quebrados, não sei o quê. O que acontecia. Mas, eu quero que a minha esposa seja Angelina Jolie. Eu já falei, você não é Brad Pitt. Já nem existe mais, né? Às vezes a pessoa faz ilusão. Eu vou casar e tudo vai ser
aquela coisa de novela, de filme. Não vai não, filhinho, filhinha. Não vai não. Você vai ter que cultivar, você vai ter que cuidar, vai ter que manter a empolgação. Quantas mulheres não sabem lidar mais depois do casamento? Nós falamos dos homens, tem que falar das mulheres também. Ah, eu já casei mesmo, para que me arrumar? Para quê? Ah, não precisa, tá bom, já casou comigo, é obrigação dele gostar de mim. E não é por aí, não. Ah, já estou casada, eu ouvi uma falando, agora eu posso comer uma nega maluca inteira, já casei mesmo. Está maluca essa nega para falar isso. Está mais maluca do que o bolo. Já casei mesmo, né? Meu Deus do céu, não, meu marido tem que gostar de mim assim mesmo. Não, faz um esforcinho. E quando a sua esposa fazer o esforcinho, elogie, dá uma moralzinha para ela, amém? Mostra que você está prestando atenção. Todo dia você vai ter que lidar com isso. Não pode deixar que... Ah, isso aí não pode, tá bom assim. Não tem mais aquela empolgação. Ache a motivação. Ache a motivação. Saiba lidar, não perca a graça, não menospreze as pequenas coisas. Não despreze. A palavra do Senhor, olha o que a palavra de Deus diz. Lá no livro de Zacarias 4. Zacarias 4:10 diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, fala aí para o irmão, quem, irmão? Fala, é você? Porque quem despreza, a parte A do texto, quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem despreza? Ele está... Deus tinha feito também grandes moveres. Eles estavam construindo. E tinha oposição à obra. Tinha oposição. Vamos ver o texto, desde do verso 1 em diante. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do sono. Fala assim, despertado do sono. Amém. E disse-me, que vês? E eu disse, olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo. Fala assim, um castiçal. Junto comigo, a mãozinha, vamos lá. O castiçal e o azeite no topo. Presta atenção para você entender o que ele estava vendo. Olho e vejo um castiçal de ouro e um vaso de azeite no topo. O castiçal precisava de azeite nas lâmpadas. Então, tinha o castiçal e no topo tinha o vaso de azeite. Para quê? Para o castiçal funcionar. Amém? Ok? Veja um castiçal de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, fala por cima, ok? E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Presta atenção, castiçal precisa de azeite. Vaso de azeite. O azeite vem da onde? Da oliveira. Tinha 2. Simboliza a velha aliança e a nova aliança.
Nós precisamos dos dois combustíveis. Nós precisamos da revelação do Antigo Testamento, da aliança com Israel natural, e precisamos da revelação do Novo Testamento, onde o velho se revela e se cumpre. Um não é sem o outro. Duas oliveiras. Oliveira sempre fala do ungido, do escolhido do Senhor. Da raiz do escolhido. Ok? Então, ele teve esta visão. Ele teve essa visão. Por cima das duas oliveiras, uma à direita do vaso e outra à sua esquerda. E eu respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo. Olha a delicadeza do anjo, gente. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? Imagina, você tem aquela visão. O que é isso, anjo do Senhor? Você não sabe, não? Teve uma outra ocasião que o profeta teve uma visão bem esquisita. E o Senhor falou para ele: entendeste? Entendeste tudo? Jesus também falava, entenderam? Para eles. Nesse mesmo texto que nós vimos de coisas novas e coisas velhas, o verso anterior, Jesus falou: entenderam tudo? O reino de Deus é assim. Não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, ou tradução, conforme outra tradução, poder, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não por poder. Tem gente que está esperando, dependendo de força, de poder. Quando nós tivermos isso, tivermos aquilo, quando o presidente for crente. Poder político, poder do dinheiro. Não dá para fazer isso, não tem dinheiro. Não por força, não por poder, não por renome, não por fama, mas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo opera em todas as formas. E ele diz assim: quem és tu, verso 7, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina. Fala assim: um grande monte. Vamos lá, mãozinha. Um grande monte se tornará uma campina. Visualizou? Entendeste? Entendeste? Quem és tu? Ele está falando com os opositores. Que eles achavam assim: é preciso poder, é preciso força para vencer esse opositor. Ele é um monte muito grande. E ele disse: Zorobabel, você está debaixo de unção. E se você está debaixo de unção, o grande monte, a grande oposição, se tornará como uma campina. Não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Porque ele trará pedra angular com aclamações. Graça a ela. Eles estavam relutando em começar a obra, porque eles não se sentiam com poder, com força, e havia um grande monte, uma grande oposição. E o Senhor falou: esse grande monte será como uma campina. Zorobabel trará pedra angular, a obra vai começar. Amém? Mas é uma pedrinha só. É só uma pedrinha fundamental. O que é isso? E a palavra do Senhor, verso 8, a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Agora, verso 10, entendeu o contexto?
Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Os 7 olhos do Senhor são os 7 Espíritos de Deus. Ele está falando, Deus está olhando. Fala para o irmão, Deus está vendo, irmãos. Fala, os 7 olhos do Senhor estão vendo. Como que você age e reage diante das promessas e diante dos obstáculos à promessa. Os olhos do Senhor estão vendo. Os olhos para que vocês saibam. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Mas há um monte, há tribulação. Qual é o sinal que Deus me deu? Uma pedra fundamental na mão de Zorobabel. Ah, mas não vai dar, vai demorar muito. Isso aí é só a pedra, isso aí é o começo. E Deus falou, o mesmo que lançou a pedra fundamental. Faz assim agora, a mãozinha, a pedra fundamental. O fundamento está onde? Está lá embaixo. O mesmo que lançou a pedra fundamental. Aí a obra vai sendo feita, não por força, não por poder, mas pelo Espírito Santo. O mesmo, amado, pega isso, o mesmo que lançou a pedra fundamental. É o mesmo que vai terminar a obra. Presta atenção no que isso significa. Você não vai morrer, não, antes que a obra termine. A mesma mão que lançou o fundamento, ela vai terminar a obra. Deus te capacitará pelo Espírito Santo de Deus. Não por força, poder ou coisas, nem sempre extraordinárias. Mas Ele vai te ajudar, persevera. Você vai concluir a obra. Porque Deus é o Deus do começo e Ele é o Deus do fim, amém? Ele é o Deus das pequenas coisas, Ele é o Deus das grandes coisas. Vocês estão entendendo? Entendeste? Entendeste? Então esse é o contexto quando o Senhor fala. Quando Deus nos faz uma promessa, amados, ela é a pedra fundamental. Amém? A cada ano Deus nos dá uma promessa. A cada ano Deus nos dá uma pedra fundamental para nós edificarmos em cima dela. Para nós alinharmos a nossa vida às promessas do Senhor. Se Deus está falando de óleo fresco, de unção nova, Ele não vai simplesmente cair sobre você se você não buscar. Se você não priorizar, se você não fizer questão. Senhor, está escrito, eu creio. Senhor, a coisa está difícil. Parece que é impossível romper isso aqui, Senhor, que eu estou lidando tanto tempo. A Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito com mão forte. E Deus lhes deu a força do boi selvagem para tirá-los do Egito. Mas houve romance? Não. Eles tiveram que lidar com muitas coisas para cumprir. Eles tiveram que contar com o poder de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Quando a Bíblia fala não por força, nem por poder, está falando do poder e força humana, material, nem sempre. Nós não podemos olhar para isso, nós temos que confiar no poder de Deus, no sobrenatural. Mas saber lidar com as oposições pelo caminho. Até que o grande monte se torne uma campina. Nós vamos ter que saber lidar. Eu não desprezo a pedra fundamental, eu não desprezo o começo, ainda que ele pareça pequeno. A Bíblia diz, Provérbios 4, 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
O sol já nasce estalando igual o sol do meio-dia? Talvez você está vivendo o comecinho, o raiar do dia da promessa do Senhor. E você vai ter que lidar ainda com tanta coisa. Mas daqui a pouco vai ser dia perfeito. Espere, tenha paciência, saiba esperar, saiba lidar com as contrafações à promessa. Todos os patriarcas e profetas tiveram que lidar. Deus falou para o José que ele ia governar e automaticamente no outro dia ele estava governando? Não, gente. Olha tudo que ele teve que passar, gente, para a glória brilhar, para a promessa ser alcançada na sua plenitude. Tudo que é grande hoje, no começo foi pequeno. Ninguém nasce grande. Apenas Adão e Eva nasceram adultos. Depois dele, nasce o bebezinho, que antes era uma sementinha, que era um embrião, que foi formado, veio à existência e agora vai crescer. Nós precisamos reconhecer o grande de Deus enquanto ele ainda é pequeno. Enquanto ele ainda é pequeno. Quantas pessoas perderam grandes oportunidades porque quando era pequeno não valorizaram? Quantas pessoas? Eu ouvi um casal dizendo, eu tive a oportunidade, eu e meu marido tivemos a oportunidade de participar no começo dessa grande coisa, mas nós desprezamos, nós podíamos estar lá hoje. Ah, isso aí não vai dar em nada, não. Esse aí, capaz. E perderam a oportunidade, não souberam valorizar. O Deus das grandes coisas também é o Deus dos pequenos começos. Nunca se esqueça disso. Você quer grandes coisas no seu casamento? Comece fazendo pequenas coisas. Começa mudando, começando por aquilo que o teu marido, a tua esposa já deixou claro que está aborrecendo. As pequenas coisas que não são observadas, elas podem destruir as grandes coisas. O relacionamento é formado de pequenos gestos, gentilezas. Valorizar. Deus me deu essa pessoa, eu vou ter que viver com ela até que a morte nos separe, ou até Jesus voltar. Tem que fazer dar certo. Tem que fazer ser o mais agradável possível. Não adianta ficar, mas não é o que eu queria. Mas não está sendo como eu sonhei. Mas não podemos viver de sonho. Qual que é a tua realidade? Você quer mudar, você quer grandes mudanças na sua realidade? Comece com as pequenas coisas. Não banalize. Isso aqui não é nada, isso aqui é coisa pequena. Isso aqui não faz diferença. Ninguém tropeça numa montanha. As pessoas tropeçam em pequenas pedras pelo caminho. Não banalize, não menospreze, não subestime. Quando nós falamos de pequenas coisas, no que diz respeito à promessa de Deus, mas também não despreze as pequenas coisas, as pequenas artimanhas que o inimigo lança no teu caminho. Não banalize. Resolva a questão enquanto está no caminho, diz a Bíblia. Enquanto você está no caminho, enquanto a causa não chegou na mão do juiz, entre em acordo com seu irmão. Viva bem. Resolva. Quantas vezes nós ficamos amargos, amargurados com coisas e não resolvemos. E aquilo fica detonando o teu dia. Aquele dia que você perdeu na angústia, na tristeza, na revolta.
Nunca mais vai voltar aquele dia. Não perca nenhum dia. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Todo dia é especial, valorize, mas hoje não aconteceu nada de extraordinário no meu dia. Trabalhei o dia inteiro, enfrentei problemas. Ainda se fosse um dia de evento, um dia de festa, um dia de férias, um dia que eu estou passeando, assistindo um show, não aconteceu nada. Mas é o dia que o Senhor fez, é o dia que você tem. Você não sabe se você terá o dia de amanhã. O dia de ontem já passou, não adianta se lastimar pelo que não fez ontem. É se arrepender, consertar. Você só tem o hoje. E esse é o dia que o Senhor fez. Se alegre nele. Para de ficar esperando quando acontecer uma grande coisa, um grande evento, um grande acontecimento. Aí eu vou me alegrar e dar glória a Deus. Não! Eu atendi uma pessoa, serva de Deus. E ela estava triste, e ela falou assim, pastor, eu passei tanta luta, tanta afronta, tanta perseguição esse ano, que eu estou falando para Deus, Senhor, faça uma grande coisa por mim, para todos verem que eu sou de Deus. Eu falei, judiação. Inocência. Não funciona assim. Você vai ter que ser o primeiro a saber que Deus está com você. Aconteça ou não aconteça. Era isso que o Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Nem tudo saiu do jeito que eu esperava, do jeito que eu pedi ou pensei, mas o meu Deus em quem tenho crido é fiel para fazer infinitamente mais. Ele vai me surpreender. Quando você valorizar cada dia, as pequenas coisas, os pequenos gestos. Não fez mais que obrigação. Não, cada pequeno gesto deve ser valorizado. Cada pequena atitude deve ser incentivada. Assim nós chegaremos nas grandes coisas. Não por força, ou por poder, ou por grandes acontecimentos. Mas Deus falou, todo ano tem a palavra. Eu fico esperando, não acontece nada. E a pessoa fica esperando efeitos especiais. Não, mas eu orei ali, foi difícil, eu orei com sono, eu orei assim, estava tão difícil. Acho que Deus nem ouviu essa oração. Quem disse, gente? Quem disse? Às vezes você vai dobrar o joelho para orar, vai ficar abrindo a boca, vai ficar com sono, o pensamento quer vaguear por aí, você traz cativo de volta. Não, mas eu vou orar. Eu vou pôr a minha carne na cruz. Não há jeito melhor de pôr a carne na cruz do que orar. Adorar. Não, mas eu não senti nada, nenhuma emoção. Da outra vez eu orei, eu chorei. Eu fiquei emocionado, mas dessa vez parecia que a hora não passava. Acho que Deus nem ouviu sim os olhos do Senhor, os 7 olhos do Senhor estão por toda a terra observando tudo. Ele está dizendo, os 7 Espíritos de Deus estão por aí observando, vendo tudo. Não foi fácil, a carne hoje queria fazer oposição, mas eu venci. Quantos têm participado do Shabat? Toda sexta para sábado, o relógio de adoração e louvor. Direção do Senhor para nós entrarmos, atingirmos a dimensão
do Shabat, que é Jesus. Jesus é o nosso Shabat. Jesus é o nosso descanso. Nele se resolve todas as questões. Nele nós podemos descansar, independente de força ou poder ou grandes coisas. Simplesmente descanso nele. Já fiz o que eu podia, o meu 6. O que cabia a mim, 6 dias trabalharás, a tua parte de fazer. Ainda não resolveu, Senhor. Então entra no meu descanso. Na dimensão onde tudo já está feito, está consumado. O céu na terra. Esse é o dia que o Senhor fez. Talvez você fez faxina o dia inteiro. Mas é o dia que o Senhor fez. Talvez teve coisa desagradável para resolver, problema no trabalho, problema na família, afronta, oposição, mas é o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor fez. Não, mas Deus tem que me honrar, tem que acontecer uma coisa para todo mundo saber que eu sou de Deus. Já aconteceu a coisa que precisava, Jesus morreu por você. Uma coisa maravilhosa aconteceu na minha vida, que supera tudo. No caminho para o inferno, Jesus me salvou. E isso é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. O restante é lucro. O restante é acréscimo. Eu estava a caminho do inferno, isso era certo. Mas no caminho o Senhor me alcançou, me salvou. Aleluia. Às vezes eu estou lá fazendo o que eu tenho que fazer em casa. E eu falo, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Deus está aqui comigo, varrendo a casa. Deus está aqui comigo. E eu falo com Ele, Ele fala comigo. E eu falo com Ele, Senhor, aquilo que o Senhor falou lá em tal capítulo, é isso mesmo que eu estou vendo, Senhor. E Ele vai alinhando, vai ajustando. Às vezes pega uma louça lá para lavar e o Senhor fala, enquanto você lava esse copo aqui, intercede por aquele irmão craquento. E eu falo, Senhor, pega ele, Senhor. Lava, limpa. Ato profético. Não importa. Glória a Deus. É uma libertação entrar na dimensão entre onde você entende que Deus é o Deus das grandes coisas, dos grandes eventos, mas Ele é o Deus do meu dia a dia também. Quando você amanhece, está com a dor, está com um problema de saúde, Deus está com você. Eu estarei convosco todos os dias. Até o dia da tristeza, o dia da angústia, da tribulação. Ele falou, no mundo vocês terão tribulações. Se desesperem. Foi isso que ele disse? Sentem no meio-fio e chorem. No mundo vocês terão tribulações. Ah, pastor, ore por mim, pastor. Não estou aguentando, estou passando tribulação. Falei, mas Jesus avisou. Não, mas eu não quero passar tribulação, não, pastor. Ah, eu também. Mas eu passo do mesmo jeito. Jesus, das muitas promessas que Jesus nos fez, uma delas foi, vocês vão passar tribulação. Mas tende bom ânimo. Faz aí por irmão, ó irmão, sorria. Fala, você está sendo filmado pelos anjos. Os 7 olhos do Senhor passam por toda a terra, filmando você. Registrando tudo lá no céu para assistir teu filme no dia do juízo. Nós fomos assistir um show lá em Jerusalém. Gente, eu orei lá, Senhor, que cada uma da igreja possa ter essa experiência. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, ao ar livre.
A cidade, os prédios viraram um telão. De repente, a luz, de repente, a gente viu uma pombinha voando. A imagem, uma pombinha voando. E tudo, você entra assim no meio daquilo lá. E toda a história, a trajetória de Israel, desde Adão e Eva, começou a passar ali. E eu tive ainda um privilégio que era tudo em hebraico, né? Não entendia nada. O guia estava do meu lado e ele ia me contando tudo. Aquilo lá, ó, é tal coisa, tal texto da Bíblia. Aquilo lá é quando invadiram, a nação tal invadiu Jerusalém e queimou tudo e tal. E ele ia me contando. E é maravilhoso você ver aquele telão enorme por todos os lados assim. E eu estava olhando e o Senhor falou assim no meu coração: um dia você vai assistir o teu filme junto comigo. Quando o Senhor fala isso, você já pensa assim: tem certeza, Senhor? Até aquilo, Senhor? Aquilo que você tem vergonha, aquilo que você fez que não deveria fazer. E ele falou: não se preocupe, já apaguei tudo, já editei teu filme. Glória a Deus, acho que vocês não entenderam. Você não vai ter do que se envergonhar lá diante dele. Essa coisa ruim aí, essa bobeirada que você fez, que não devia fazer, ele editou, ele já apagou. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor, Ele é tão maravilhoso, amados. Quando o Senhor começou a me mostrar isso, eu lendo a história dos patriarcas, dos profetas, e depois lendo Hebreus 11. Vocês já leram? E fulano de tal, pela fé, não sei o quê. Eu falo: que legal, não falou aquela coisa ruim que ele fez. O filme desse cara foi editado. O meu também vai ser, amém? Desde que você esteja na galeria dos heróis da fé, rompendo no óleo fresco, na unção nova, na força do boi selvagem, todos os dias que o Senhor fez, regozijando, se alegrando e dando glória a Deus por cada um deles. Pastor, mas eu estou aqui, na fila de espera para consultar. Deus está ali com você. Deus está ali com você. Deus sabe que enquanto estamos nessa casinha aqui, esse corpo de carne, temos que lidar com certas coisas. E às vezes sofremos por causa da nossa própria falta de mordomia com o corpo. Deus nos deu 8 horas para dormir. Fala, 8 horas para dormir. 8 horas para trabalhar. Fala, 8 horas para trabalhar. E 8 horas de lazer ou de sei lá o que você quer fazer. Mas nós estragamos tudo. Nós não dormimos na hora que tem que dormir, nós não trabalhamos na hora que tem que trabalhar. Significa que todo dia você vai ter que trabalhar 8 horas por dia. Não quero trabalhar, não. Não dá para dormir 16? Você pode até dormir 16 horas. Mas a Bíblia diz: não dê lugar ao sono para que não te sobrevenha miséria. A miséria te assaltará. Não importa. Mas eu sou vespertino, eu sou matutino. Não importa o tino. O matutino, o vespertino, não importa. Ele precisa das 8 horas. Ele precisa das 8 horas. Senão o nosso corpo começa a ter dificuldade. É ou não é? Quem é matutino não tem tanto esse problema.
Mas quem é vespertino, que tem a tendência a trocar a noite pelo dia, enquanto muitos pensam, dorme demais, pelo contrário, ele dorme a menos que os outros. E às vezes um sono de pouca qualidade. Mas o Senhor nos ajuda a lidar, a se conhecer. Nós precisamos entender. Não, eu preciso trabalhar 8 horas, eu tenho que produzir alguma coisa. Quer eu saia de casa, quer eu fique em casa. 8 horas eu tenho que produzir alguma coisa. Não, eu dormi 8 horas, agora as próximas 8 horas eu quero ver televisão, navegar na internet, curtir no WhatsApp. Mas eu quero grandes coisas e conquistas na minha vida. Fica querendo. Esforça-te, eu te ajudarei. Dê o seu fruto na estação própria. Vamos administrar. Mesmo quando eu não pude sair de casa todo dia, como no começo, que eu tive que ficar em casa por causa da dificuldade com o Gabriel, eu falei, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a escrever, a compor, a aprofundar nos estudos, na revelação da palavra, e vocês estão comendo disso. Os alunos comem, outras pessoas no nosso canal se alimentam disso. Eu tenho que produzir, cada um na sua área. Vocês estão entendendo? É muito interessante quando nós falamos de caráter, de mudança, a gente não vê tanta empolgação. As pessoas gostam mais que você diga, irmão, isso aí que está acontecendo na sua vida é o diabo. Vamos orar e vamos expulsar. Porque o diabo você expulsa e ele sai. O caráter tem que ser tratado. É tempo de maturidade. Não vou desprezar as pequenas coisas, porque eu quero alcançar grandes coisas. Mas o mesmo Deus das grandes coisas é o Deus do meu dia a dia, do meu cotidiano. Lucas 16, preste atenção aqui. Quem é fiel no pouco, no pequeno, no difícil, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, no pequeno, no difícil, também é injusto no grande, no muito, na conquista. Não, Senhor, quando o Senhor fizer uma grande coisa, aí sim, Ele não vai fazer, não. Senhor, me dá um sinal, Senhor, me dá um sinal. Jesus disse assim, uma geração perversa me pede sinal. Não vou dar, não, a não ser o sinal do Jonas. Ficou 3 dias no ventre do peixe. E depois saiu. Ele falou, o único sinal que vocês terão é que eu morri, eu ressuscitei, eu venci a morte. Não precisa mais sinal, não. Se você crê no Cristo ressurreto, que venceu até a morte, o último, maior e último inimigo a ser vencido, ele já venceu. Esse é o sinal que nós precisamos. Nenhum outro sinal lhe será dado. Não dependa de sinais. Seja fiel no pouco, no dia a dia, no pequeno, nas coisas difíceis, e Deus saberá te recompensar. Amados, Deus sabe recompensar a nossa dor, a nossa tristeza, as afrontas que nós passamos. Deus sabe. Eu expliquei da outra vez o significado de consola-me, conforta-me com passas e com maçãs. São os regalos, os mimos que Deus nos dá no meio do caminho. Essa viagem para Israel foi passas e maçãs na nossa vida. Um mimo, um presente de Deus. Deus é maravilhoso para fazer. No meio da sua tribulação, Ele vem, conforta-te, consola-te com passas e com maçãs. Com a sua mão esquerda
põe debaixo da sua cabeça e com a sua mão direita te abraça. Estou com você. Toma aqui uma passa, uma maçã. E Ele te revigora para continuar. As pessoas que desprezam e são infiéis nos pequenos começos nunca irão alcançar coisas grandes, pois não souberam reconhecê-las e valorizá-las quando ainda eram pequenas. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí sim. Aí sim. Mas primeiro foi provado. Zorobabel era o líder da reedificação do templo. Se ele não entendesse a palavra profética e o coração dele não se alegrasse com as simples oportunidades de cada manhã, quem era Deus? Deus não poderia usá-lo para concluir a obra. Às vezes você vem para a igreja, você vem empolgado, tem isso, tem aquilo, mas às vezes você vem, tem dificuldade, tem problema. Senhor, está sendo um ato de fé levantar e vir para a igreja. Mas eu creio no Senhor. O Senhor que permite a minha luta é o mesmo que vai me dar a vitória. Eu vou pela fé, triste, contristado, mas não abatido, não derrotado. Eu creio. É maravilhoso ver Deus fazendo coisas grandes e tremendas. Mas Deus se agrada das coisas simples e pequenas. Não se preocupe que coisas grandes faz parte da natureza dele. Ele é o grande eu sou. Não é novidade para Deus. Mas quando você faz coisas pequenas, atitudes de mudança, todo dia, para agradar a Deus, para honrar seu matrimônio, sua aliança, para honrar seu ministério que Deus te confiou, para dar bom testemunho no seu trabalho, isso alegra o grande eu sou. Ele não se entusiasma, eu tenho que fazer grandes coisas para Deus. Não, comece pelas pequenas. Comece pelas pequenas. Zorobabel viveu um grande evento, mas agora tinha que aprender a ver Deus nas coisas simples e fazer a parte dele para cumprir a promessa e edificar o que Deus mandou. Isso tem sido uma realidade na minha vida, nas nossas vidas. Grandes promessas do Senhor. Mas temos que lidar com o dia a dia, com as dificuldades. Coisas que você já chorou, já orou, já clamou. Muda essa situação, Senhor. Mas a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aguenta aí esse espinho na carne. É o meu amor por você. Como que um espinho na carne pode ser amor? O Paulo falou por causa das grandes revelações. Deus colocou um espinho na minha carne. E eu já orei 3 vezes. Significa que ele não chegava a orar 3 vezes para ter a resposta. Mas nesse caso ele falou, eu cheguei a orar 3 vezes. Falei, né? 3 vezes eu orei. Alguém fala, mas eu já orei 3.000 vezes. Mas orar sem cessar, amém? Persevere. Eu já orei 3 vezes e ainda não solucionou. Deus permite o demônio vir e me esbofetear.
Gente, que afronta do inimigo. Um homem de Deus como o apóstolo Paulo, Deus permitia o demônio esbofeteá-lo. Ah, não. Mas quem via ele sendo esbofeteado pelo demônio, jamais vai confiar que ele é um homem de Deus. Se fosse homem de Deus, Deus não ia permitir isso. Porque tem muita gente na igreja, ainda bem que aqui não tem nenhum, aleluia, que ainda é imaturo, é criancinha e ainda vê as coisas de Deus pelas lentes das circunstâncias. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, a criancinha, o pai dela deu um óculos para ela de presente, de brinquedo, e ela colocou, e ela falou, que legal, pai, esse óculos aqui faz tudo ficar verde, tudo é verde, o senhor é verde, a casa está verde, tudo é verde. Mas não é que tudo tinha ficado verde. O que era verde? A lente. Quando a pessoa é imatura, ela vê Deus pelas lentes das circunstâncias. Coisa boa, Deus bom. Coisa ruim, Deus ruim. Alô? A cara está começando a ficar uma cara de desiludido. Comecei a gostar. Mas eu pensava, eu achava. Deus acaba com o que nós pensávamos e achávamos. E nos apruma, e nos alinha. E vai intensificar, porque o mover de 2017 é alinhamento. Deus vai pegar você e vai te alinhar. Vai alinhar teu matrimônio, vai alinhar tua família, vai alinhar tuas finanças, vai alinhar tua vida profissional, vai alinhar teu ministério. E não adianta, está doendo, não adianta, ele vai alinhar. É tempo de alinhamento, tempo de prumo e linha de medir. Mas vamos falar disso depois. Eu vou concluindo. Como um homem que é despertado do seu sono. Lembra que eu falei para você repetir? Despertado do sono. Me ajuda aí, faz assim no seu irmão, assim. Não precisa ser para doer, não. Só para, tá? Fala, desperta do sono, irmão. Zacarias 4:1, o anjo que falava comigo voltou. O anjo já estava indo. O anjo falou com ele, estava indo. Aí o anjo voltou. Por quê? Porque ele continuou dormindo. Quantas vezes você ouviu a palavra do Senhor e continuou dormindo? Aí o anjo volta. O anjo que falava comigo voltou e despertou-me. Como a um homem que é despertado do seu sono. Como que você é despertado do sono? Pronto, já estou aqui, aleluia. É assim? O quê? Já está na hora. Alguns falam coisa com nada. Não sei o quê lá. Quem? Onde? Onde sou? Quem estou? O anjo que falava comigo voltou e me despertou. O anjo do Senhor está voltando e te despertando hoje. Como um homem que é despertado do seu sono. Diante da grandeza, nós ficamos admirados. Nós nos alegramos, damos glória a Deus. E logo depois entramos no piloto automático. Deixa eu ver, se vai acontecer. Não quer mexer em nada, não quer mudar nada na vida e quer que aconteça. Saia do piloto automático. Desperte do teu sono. Muitos estão vivendo uma vida de sonolência na vida cristã, gente. Esperando não sei o que para começar a fazer a vontade de Deus.
Ah, Senhor, mas o Senhor nunca se revelou a mim como o Senhor se revelou para aquele outro. O Senhor nunca me usou no Espírito como aquele outro. Para com isso, desperta. Desperta. Ativa, aviva. Esse é o dia que o Senhor fez. Vou fazer faxina, mas glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Vou ter que ir ao médico consultar, mas glória a Deus. Ele não deixa de ser Deus. Eu não o vejo com as lentes das circunstâncias. Vou ter que resolver aquela coisa chata lá. Espírito Santo, vem comigo, Espírito Santo. O que eu falo? O que eu digo? Como que eu vou fazer, Espírito Santo? Ah, você vai entrar numa nova dimensão. Uma dimensão sem sonolência, sem utopia, sem, não sei, meio dormindo, meio lá, meio cá. Não, você vai entrar numa dimensão de sobriedade. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu espero sim, estou mirando grandes coisas, mas eu não vou negligenciar as pequenas do dia a dia. Todo dia é um dia especial para Deus. Ele fez cada dia, devemos nos alegrar. Já lemos Salmo 118, 24. Deus conhece no dia a dia, Ele nos conhece no dia a dia. Ele nos prova nas pequenas coisas. Assim somos aprovados ou reprovados. Foste fiel no pouco, servo bom e fiel. Fala para o irmão, seja servo bom e fiel. Não seja servo tribuloso, não. Mau e negligente. Servo bom e fiel, você foi provado no pouco, agora você vai ser colocado no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Tem muita coisa aqui, mas outro dia a gente continua. Eu quero que você entenda uma coisa. Do caminho do Egito que o Senhor nos tirou até Canaã, muitas emoções vão acontecer. Muitos acontecimentos e você vai ter que lidar com eles. Presta atenção, Deus nos prova nos extremos da vida para nos levar para o centro. 400 anos de escravidão, repete, 400. 400 anos de escravidão, sofrendo, apanhando. De repente, Deus envia o libertador, Moisés. Uau, chegou a hora, todo mundo fica alegre. Moisés vai lá e se apresenta para Faraó. Faraó, deixe o meu povo ir, assim diz o Senhor. Ah, eu não creio. E toda aquela questão lá do cajado que vira serpente, lembram disso? E a serpente do Moisés engole as outras. Deus mostra o seu poder. O povo fica todo mundo assim, é agora que nós vamos sair do Egito, todos animados com esse grande feito. O que vem depois? Faraó endurece ainda mais, castiga mais o povo. Presta atenção, gente. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. Um grande evento, uma grande provação. Um grande evento, uma grande provação. 10 pragas ocorreram. Deus mostrou o seu poder. Deus os tira do Egito após a 10ª praga. Com mão forte, saíram de lá honrados, carregados de bens. Você ficaria feliz ou não? Eles também. Estavam todos aleluiadinhos, todos felizes caminhando rumo a Canaã. Aleluia! Deus nos honrou, estamos a caminho. Olha, Deus se manifestou. Dali a pouco, Mar Vermelho. E não contávamos com isso. Mar Vermelho. Se não bastasse, quem que eles viram atrás? Faraó furioso, querendo vingar a morte do seu primogênito. Doido, furioso. Com um exército ordenado a matar todo mundo.
a coisa piorou, a coisa ficou difícil. Deus olhou que o exército vinha furioso e ia alcançá-los. Deus ainda teve misericórdia deles. Deus falou, deixa eu mandar um fogo, uma coluna de fogo aqui para atrasar esse exército. Fogo, coluna de fogo. E mesmo assim, eles lá. E agora? Eu estou lidando com um grande evento, um grande milagre está aqui, mas uma grande dificuldade está na frente. Ô Senhor, em vez de mandar fogo para fazer coluna, não podia mandar fogo e queimar todos eles de uma vez? Quantos aqui já ficaram dando ideia para Deus? Acho que só eu, né? Senhor, o Senhor é tão poderoso, o Senhor fez isso. O que é para o Senhor fazer aquilo? Algumas vezes eu já tive até a ousadia de falar assim para Deus, Deus, se fosse o contrário, eu ajudaria o Senhor. Se fosse o Senhor que tivesse como eu estou e eu fosse o Senhor, eu me ajudaria. Mas não colou, não. Não adiantou, tive que passar por aquilo do mesmo jeito. Daqui a pouco, gente, o mar ainda não tinha aberto. A coluna de fogo acabou. Senhor, a coisa já está difícil, agora parece que está piorando mais. O Senhor não está ouvindo a nossa oração, não? Quantos já passaram por isso? Deus é expert em nos fazer esperar, gente. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, vinha gritando, né? A mulher cananeia. Jesus continuava andando. Os discípulos ficaram incomodados. Senhor, essa mulher aí vem gritando. Deixa gritar. E ela continuou gritando, gritando. A hora que Jesus respondeu, se dignou a responder à mulher, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para uma cadela, para dar para os cachorrinhos. Ah, então tá bom, desculpe aí, Senhor, a vergonha que eu passei. Foi isso? Não, ela se humilhou. Amada, ela se humilhou mais do que ser chamada de cachorro. Você já se sentiu assim? Meu Deus do céu, até aquele ímpio que entrou na igreja lá, o Senhor já atendeu. O cara todo errado chegou na igreja, acabou de aceitar Jesus, o Senhor já abençoou. E eu estou aqui há anos esperando. Até que Jesus abençoa. O cego de Jericó. Jesus, filho de Davi. Jesus falou, pois não, eis-me aqui. O que você deseja? Foi isso? O que Jesus fez? Deixou ele gritando lá. Até incomodar todo mundo. Tem gente que fica incomodada. Ô Senhor, aquela pessoa lá está clamando lá, está sofrendo. O Senhor não está atendendo, Senhor. Não entendo, Senhor. Por que o Senhor não está agindo? Olha lá, está sofrendo. Por que o Senhor não faz nada? E alguns até falaram, oh, fica quieto aí, cego. Não incomode o mestre. Você não é digno da atenção dele. E ele continuava. A Bíblia diz que ele gritava mais alto. Quando parecer que a sua oração não está sendo ouvida, não pare de orar, ore mais. Não diminua a sua voz, grite mais. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Até que Jesus o atende. E depois, Lázaro, amigo do Senhor, recebia Jesus na casa dele. Lázaro fica doente, mandaram avisar Jesus. O teu amigo Lázaro está doente. O que Jesus fez, gente? Suspende toda a minha
agenda, meu amigo está doente. Sinto muito, vou lá. Foi isso, gente? Lázaro morre. Lázaro morre. Que amigo é esse, hein? Tem gente que fala, fiquei doente, pastor, nem veio me visitar. Vou sair da igreja. Deixa Deus tratar você. Às vezes não é da visita do pastor que você está precisando. É da visita do Espírito Santo. Chorar, se derramar diante dele. Quantas vezes na minha vida eu falei, Deus, eu só posso contar com o Senhor. Por mais que as pessoas queiram me ajudar, elas nada podem fazer. Deus até me deu uma canção com esse tema. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por mais que queiram me ajudar, o que eu mais quero e preciso, só o Senhor pode fazer. Toda a esperança no homem, na força e no poder cai por terra. E Deus vai afunilando até você entender, eu dependo de Deus. Eu faço o que eu faço por Deus. Eu deixo de fazer o que eu faço por Deus. Eu vou para a igreja por Deus. Eu faço o ministério por Deus. Eu faço o que eu faço por Deus. Ele, dele, por ele, para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus quer nos ensinar isso. Às vezes ele nos deixa esperando. Ele deixou o povo lá achando que estava perdido diante do Mar Vermelho. De repente a situação se agrava, mas Deus, mesmo na situação agravada, não abandonou o seu povo. A vitória já estava liberada. Por que clamais a mim? O que eu dei na sua mão? Um cajado, então use. E eles usaram. E o mar se abriu, e eles atravessaram, e no mesmo mar que se abriu para o povo de Deus, Deus afogou todo o exército inimigo. Que grande feito, que grande maravilha! Uau! O mar se abriu, gente. O inimigo foi afogado. Esse inimigo que está te perseguindo, te afrontando, te ameaçando, o mar vai se abrir e eles vão morrer todos afogados. Aleluia, Miriam dançou, Moisés cantou. E depois disso, fome e sede, caminhando 3 dias. No deserto não é fácil não, gente. Eu estava lá visitando, teve um momento que eu peguei, parecia que estava de uma burca. Eu botei uma burca. Se você ver essa foto, não se assuste. Eu peguei um pano lá e botei na minha cabeça, ficou só os olhos de fora. Muito sol, eu não aguentava mais aquele solão. Falei, e botei um pano na minha cabeça. Várias fotos eu estou com o pano na cabeça. Não é fácil caminhar no sol. Graças a Deus a gente tinha garrafinha de água para ir bebendo, mas eles não tinham, não. 3 dias naquele sol de rachar. Aleluia! Grande mover, grande mover, grande mover. Né? Custava dar uma aguinha para nós? Mandou fogo, mandou 10 pragas, abriu o mar, afogou os egípcios. Ô Senhor, o que é uma aguinha fresquinha para nós? E o nosso intelecto não entende, não faz sentido, é ou não é, gente? Como que Deus que fez aquele grande milagre, como que Deus que usa o apóstolo Paulo com poder, permite Satanás esbofeteá-lo? Coisas novas, coisas velhas, coisas grandes, coisas pequenas.
grandes moveres e tempo de silêncio e sequidão. E nós, na caminhada para Canaã, vamos lidando com isso. Antigamente, as pessoas falavam do famoso arroz de festa. Quantos sabem o que é arroz de festa? Pessoa que só aparecia nas festas. Tem gente que é festa, é retiro, é passeio, ele está lá. Mas no dia a dia da igreja, carregar o peso, isso aí não quero não. Vai ter festa, vai ter preletor de fora, vai ter milagre, quero um milagrezinho, uma unçãozinha. Pastor não vai me visitar não? Ô pastor, o senhor não vai subir no monte lá, orar e jejuar por mim? O pastor da igreja tal lá sobe, ainda carregando um latão d'água na cabeça. O senhor não vai, não? Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Evangelho de muletas. Você não precisa disso. Deus está com você o tempo todo. Há tanta coisa ainda que poderíamos aprender hoje. Mas eu creio que hoje deu para você entender. E o Senhor é fiel para continuar falando com você até dormindo. Porque Ele vai te despertar do teu sono, irmão. Para uma vida cristã de óleo fresco, unção nova todos os dias. Força do boi selvagem todos os dias. Para resolver as simples questões do dia a dia, como as grandes questões que surgirem. Viva cada tempo, é hora de festejar, festeja, é hora de chorar, chore. Ah, mas eu não estou nem muito festejando, não, porque daqui a pouco já vem uma coisa difícil. E daí, se vier, Deus está com você. Ai, mas e se acontecer isso ou aquilo na minha vida? O que vai ser? Vai ser que Deus vai te ajudar, vai te socorrer, vai estar com você. Não tenha medo, não temas. Coloque-se em pé. Entendeste? Me ajuda aí, você que está pertinho do irmão, olhando nos olhos dele. Fala, entendeste, irmão? Fala, é tempo de maturidade. Deus quer te deixar pronto para as grandes coisas, mas Ele vai te tratar e te forjar nas pequenas coisas. Nos grandes milagres e acontecimentos extraordinários. Mas Ele nos prova nas dificuldades do dia a dia. Coisa que você sabe que para Deus não é nada resolver. Mas Ele te permite passar. Para que você dependa dEle. Você quer uma nova dimensão? Se você sente que tem que romper algo, nisso tudo que nós ministramos, corre para o altar. Senhor, eu preciso aprender a lidar. Eu preciso aprender, Senhor. Eu não posso depender, Senhor, de grandes emoções, de grandes coisas. Não, o Deus das grandes coisas também é o Deus das pequenas coisas, do dia a dia. Eu não posso mais olhar a Deus com as lentes dos acontecimentos, das circunstâncias. Prepara-me, Senhor, a voos mais altos como a águia. Mas também, como o boi selvagem, resolver as coisas do dia a dia. Trabalhar arduamente. Passar pelas afrontas que tem que passar, pelas durezas que tem que passar. E não desviar, não ficar amargurado com Deus, não ficar escandalizado com a fé. Como que Deus permite uma coisa dessa? Ele permite para mostrar-se forte na sua vida. Ele vai glorificar o nome dele, não importa o que você está passando. Se Ele está permitindo humilhação, passe a humilhação. Todo aquele que é humilhado será exaltado. Onde houve afronta,
haverá dupla honra. Onde houve choro e vergonha, haverá exultação e glória. Vai falando com Deus aí, vai falando com Deus. Viva este momento, não se preocupe com outras coisas agora. O seu tempo, a sua semana está na mão de Deus. Agora, nesse momento, você pode romper os obstáculos que você tem que enfrentar durante a semana. Deus te dará força. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a tua unção, óleo fresco, unção nova. Que sejamos, Pai, amadurecidos na fé. Que alcancemos a maturidade, o caráter de Cristo em nós. Que em todas as coisas não pecou e em tudo glorificou o Senhor, concluindo a obra que recebeu do Pai. Aleluia, aleluia. Vai falando com o Senhor. Vai renovando as suas forças em Deus. Não tenha medo. O que tiver que enfrentar, Deus te ajudará. Deus te capacitará. Você vai triunfar. Ele nos guia em triunfo. Em tudo que enfrentamos, Ele nos guia em triunfo. Ele é fiel. Sim, Senhor. Nas grandes coisas e também no silêncio, nós queremos ver o Senhor. Tira esse irmão da caverna, desperta esse irmão do sono, da indolência, em nome de Jesus, para um novo tempo de maturidade, de fé, de firmeza. Que cada um esteja instruído, Senhor, a ter fartura ou a passar dificuldade, a ser honrado ou perseguido, em todas as coisas glorificar o Senhor, porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nada poderá nos separar do seu amor. Quando estivermos tristes, oraremos. Quando alegres, cantaremos. Em toda e qualquer circunstância, o Senhor será o nosso foco. Aleluia, aleluia, aleluia. Renovamos a nossa aliança contigo, Pai. Amplia a nossa visão. Intensifica, Senhor, a tua voz nos nossos corações. Continua falando conosco. Guia-nos, guia-nos, guia-nos ao centro do teu propósito. Sem ilusões, desvaneios, mas com uma fé concreta, madura, romper cada obstáculo a cada dia. Bendito seja o teu nome, agora é para todo sempre. Vai aplanando o caminho dos teus servos que estão aqui diante do seu altar, buscando um novo tempo para as suas vidas. Usa-os com poder, Senhor. Revela-te a eles nas grandes e nas pequenas coisas. Aleluia. Dá-nos caminhos retos e aplanados. Em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Digno é o Senhor. Em todo tempo tu és Deus. Toma conta de nós. Proibimos toda ação das trevas. Não aceitamos mais a ação do inimigo na nossa vida. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Aleluia. Libera, libera, libera. Óleo fresco, unção nova, poder de Deus, virtude do Espírito Santo. Que venha da videira, que venha para o vaso de azeite, que venha para o candelabro. Que o Senhor nos dê da tua revelação para continuar edificando. Tomamos agora a pedra fundamental. Com perseverança concluiremos a obra. Aleluia, Pai. Bendito seja o Senhor.
Sim, Pai. Ao centro do teu propósito, na tua presença, quero ficar. No centro do teu propósito, cumprindo a tua vontade, papai. No centro do teu propósito, na tua presença, quero ficar. No centro do teu propósito, cumprindo a tua vontade, papai. Guia-me, Senhor. Guia-me, 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 guia-me. Alinha-me, Senhor. Ajusta-me, Senhor. Por teu amor, bondade e misericórdia, não nos repreenda na sua ira, não nos castigue no teu furor. Não retire de nós teu espírito. Guia-nos, trata-nos, alinha-nos, ensina-nos. Aleluia. Traz um novo tempo, uma nova dimensão de glória, poder, virtude e maturidade. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O grande monte se fará uma campina, o caminho será aplanado, para a honra e glória do Senhor. Levante sua mão direita. Fala assim: Senhor, estou pronto a subir o monte para adorar, ou para descer o vale para guerrear. Eu sei que o Senhor está comigo. No alto do monte ou no vale mais profundo. Isto me basta. Isso é graça. Muito obrigado. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão. Fala para ele: novo tempo de maturidade. Aleluia. O Senhor te ensinará a lidar com toda e qualquer situação. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Olha aqui para frente. O Senhor te dará uma graça e favor, sabedoria, conhecimento e ciência para lidar com todas as coisas na sua vida. E aonde você estiver, Deus usará você com sabedoria para resolver problemas. E assim você será promovido em todas as áreas. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia.